Olá, bom dia a todos. Hoje vamos falar em ser em família, o ser em família, o ser família. Se formos ao dicionário comum, a definição de família é abrangente. É um conjunto de pessoas que vivem no mesmo lar ou debaixo do mesmo teto e que têm um grau de parentesco ou vivem com laços afetivos. Uma família tradicional normalmente é composta por um casal, pai e mãe, unidos pelo matrimónio ou não, e que podem ter um ou mais filhos. Esta é a composição normal de uma família. Agora pensemos, mais do que uma pessoa a viver no mesmo lar, personalidades distintas, é fácil? Não, não é. É difícil, mas é possível. A Best Advisors, no Dia Internacional da Família, quer deixar-vos aqui algumas dicas que podem ser importantes para ser em família. Primeira dica. É importante ter consciência que dentro do mesmo lar existem pessoas diferentes, com diferentes perfis comportamentais. Vou falar-vos dos perfis comportamentais de acordo com a teoria DISC, que é a mais utilizada quando se fala em análise de perfil comportamental. E aqui nós encontramos 4 modelos, diria, de perfis comportamentais. Podemos começar por falar no dominante executor, que são indivíduos competitivos, decididos, diretos e orientados para os resultados. Eu diria que são os verdadeiros líderes. Palavra-chave: intolerância para consigo, para com as suas fraquezas. A emoção: raiva. Raiva aqui não no sentido do ódio, mas sim a raiva por não conseguir atingir os seus objetivos ou não ter conseguido atingir algo, e esta raiva transforma-se num estímulo para que realmente consiga chegar aonde pretende. Depois, a motivação, portanto, é o desafio, é o poder, é o conseguir chegar a comunicação. É muito direta e objetiva. No que respeita à tomada de decisão, é uma pessoa que decide de forma racional e rápida. Este é o indivíduo com um perfil comportamental dominante ou executor. Depois temos o comunicador influente. São pessoas confiantes, inspiradoras, otimistas, populares, sociais e que confiam nos outros. Gostam de chegar aos locais, aos lugares e falar de tudo, gostam de chamar a atenção. A palavra-chave por isso é sociável. São pessoas otimistas e que a sua maior motivação é o reconhecimento social. A comunicação normalmente é informal, é pessoal, é próxima e a tomada de decisão é emocional e rápida. Portanto, já aqui estamos a ver que há 2 tipos de perfis completamente diferentes. Depois temos um terceiro perfil, o planeador ou estável, equilibrado. São indivíduos agradáveis, são bons ouvintes, pacientes, sinceros, constantes, membros de equipa e são pessoas verdadeiramente estáveis. A palavra-chave aqui é a previsibilidade. Portanto, na vida tem que ser tudo muito previsível. Nós já sabemos que perante uma situação, um indivíduo planeador ou equilibrado vai agir de determinada forma. Relativamente às emoções, a apatia é, sem dúvida, a palavra-chave. Não manifesta as suas emoções. Move-se pela segurança, pela estabilidade. A comunicação é suave, é empática, gosta de se colocar no lugar do outro, perceber as verdadeiras razões
e a tomada de decisão aqui é emocional e demorada. Depois temos o último perfil, o analista cauteloso. São pessoas minuciosas, muito analíticas, perfeccionistas e até mesmo cuidadosas. São críticos, principalmente consigo próprios. São pessoas que têm medo, essencialmente, de errar. A motivação aqui é estar de acordo com as regras ou com os altos padrões. Têm objetivos e têm que os cumprir à íntegra com base naquilo que é o melhor padrão de comportamento. A comunicação para esse estilo de pessoa ou de indivíduo tem que ser sempre formal e específica. Portanto, nós vimos aqui 4 perfis comportamentais diferentes. Não há, atenção, não há perfis melhor do que outros. O que há são perfis diferentes uns dos outros. E agora a pergunta que eu vos deixo é: e nós, nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa família, quantos perfis comportamentais nós temos? Somos todos iguais? Não, somos todos diferentes. Como fazer para que a relação seja harmoniosa quando somos todos diferentes? Eu diria que basta apenas perceber que de facto somos diferentes, que cada um tem as suas características e que, se aceitarmos as particularidades de cada um, o ambiente será de facto agradável. E é importante também perceber que as diferenças vão fazer com que haja complementariedade também, quer nas tarefas, quer na tomada de decisões, em tudo aquilo que envolve o ambiente familiar. Portanto, é importante haver pessoas diferentes no mesmo lar. Agora, a diferença não pode gerar conflitos. Tem que sim ser usada como a mais-valia, como algo que será benéfico ou que é benéfico para o seio ou a harmonia familiar. E nós aqui podemos exemplificar num lar ou numa família há sempre aquele que, normalmente pai, mãe ou um dos cônjuges, que trata dos assuntos financeiros, que é o responsável por. Não quer dizer que o outro também não faça, mas ele tem mais competências ou tem mais habilidade e acaba por ser o responsável por. Da mesma forma que há outro que acaba por fazer mais tarefas domésticas ou acaba por ficar responsável pelas compras. Portanto, há sempre, de acordo com os perfis comportamentais e com as tarefas que são distribuídas e com as competências de cada um, há sempre aquele que se identifica mais e acaba por ficar responsável. E isso ajuda na harmonia do lar. Uma segunda dica: não podemos esquecer que um lar é um lugar de memórias e que é repleto de emoções. E que são estas mesmas emoções que motivam, que estimulam os indivíduos a colocar em prática todas as ações. Daí que é importante que no seio familiar existam experiências positivas. As vivências de amor, a rejeição, carinho, a violência, a tensão, a indiferença, a confiança, a desconfiança, a alegria, a tristeza, o apoio, o abandono. Tudo isso que a criança experimenta nos primeiros anos tem um forte impacto no desenvolvimento emocional. Ou seja, experiências positivas vão gerar crianças fortes emocionalmente. Experiências negativas, exatamente o oposto. Daí que é importante que no ambiente familiar haja afeto. Onde há afeto, há aprendizagem, há coragem, há segurança, há paz, há criatividade.
Mas num ambiente onde há stress, onde há atropelos, onde não há harmonia, há bloqueios, há medos, há inseguranças, há inquietações, há ansiedade. E daí que surge aqui uma questão: como gostaria que fosse o seu filho daqui a 10 anos? Que tipo de ambiente tem em casa? É um ambiente de afetos ou um ambiente de stress? O que é que tem feito nesse sentido? Talvez haja aqui uma compilação dos dois ambientes. É normal. Talvez não. Talvez seja só de afetos. Ou talvez só de stress. O que é que nós temos de facto feito nesse sentido? Onde é que nós queremos levar os nossos filhos? Que tipo de ambiente? Contudo, o que importa aqui ressalvar é que o passado já foi. O presente e o futuro nós podemos mudar. E se até então tinha um ambiente de stress, portanto, um misto, pode agora com estas dicas fazer algumas alterações e ter um ambiente familiar muito mais harmonioso, um ambiente de afetos. Mas como viver um verdadeiro ambiente de afeto? Simples, muito simples. Apenas comunicar amor. Comuniquem amor entre todos, entre o casal, entre pais e filhos, entre os filhos e pais. Comuniquem amor em família. Existem 8 hábitos poderosos para uma comunicação de afetos. Um deles é o V0. V0 é olhar olhos nos olhos. Quantas vezes nós olhamos olhos nos olhos do nosso cônjuge ou dos nossos filhos? Parar e olhar para dentro, olhar a alma deles. Experimentem a fazê-lo. É poderoso. Depois o abraço. Quantos abraços nós damos aos nossos filhos, aos nossos maridos? Quantos abraços há em família? Há abraços. Empatia. Pôr-se no lugar do outro. Quantas vezes os pais, até mesmo os filhos, chegam a casa cansados, aborrecidos, porque o dia até não correu muito bem, e nós, que também não estamos bem, acabamos por não compreender isso, e isso faz com que haja desarmonia, com que haja conflitos, com que haja, portanto, confusão em casa. Validação é importante. Cada tarefa que os filhos façam, cada tarefa que o cônjuge faz, que nós validamos, que nós mostramos que de facto vimos, que estamos atentos, que vimos que ele fez aquela tarefa e que está bem feita, ou que está feita, bem ou mal, mas que está feita. Nós estamos a validar, nós estamos a dar importância. Depois é muito importante o perdão. Ressentimentos são maus, causam-nos dor, causam-nos mal-estar. Se algo aconteceu que não correu bem, que não está de acordo com aquilo que se previa, se a pessoa agiu incorretamente, por que não perdoar? O perdão liberta quem perdoa e liberta quem foi perdoado. Todos nós podemos cometer erros, mas também temos o poder de perdoar. E por que não também, e uma dica importante aqui para comunicar amor, uma surpresa de amor ao cônjuge,
uma surpresa de amor aos filhos, um pequeno almoço inesperado, uma flor, um simples gesto diferente do dia a dia. As surpresas caem sempre bem e ficam registadas na memória. Depois também é importante nós socorrermos as necessidades dos nossos familiares, não só os nossos filhos, mas também os nossos cônjuges. Perceber que eles por vezes estão em dificuldades ou que têm necessidades e que nós nos importamos com eles. É gratificante perceber que nós podemos colaborar para o bem-estar deles, e para eles é bom saber que tem alguém que está ali para amparar. E nisso eu volto a dizer, não só os filhos, mas também entre o casal. E depois também, e por último aqui, no respeito aos 8 hábitos poderosos para comunicar amor, proferir ou verbalizar com frequência um futuro de fé e otimismo. Vamos deixar de pensar negativo, vamos pensar positivo em família, vamos ser otimistas. Isso tem muito poder. E quando nós estamos a fazer isso em família, os nossos filhos estão a adquirir também esta capacidade de ver algo bom no futuro. E é fantástico poder partilhar este otimismo em família. Relativamente à terceira dica, o que é que eu queria referir aqui? Todos nós temos diferentes papéis na nossa vida. E no seio familiar também existem diferentes papéis. O papel de mãe, de pai, de cônjuge, ou seja, esposo e esposa, e também o papel de filhos. Se cada um desses papéis não forem devidamente ocupados, alguém vai ocupar esse lugar. Por exemplo, em casal, se não houver reciprocidade, cumplicidade, amor, comprometimento, relações sexuais disparadas, ousadias, loucuras, sei lá, o que será dessa relação? Quem é que vai ocupar esse lugar? Como vão preencher o vazio existente? Os pais com os filhos, se não forem pais comprometidos, que façam os filhos a sentir-se pertencentes ao lar, que lhes deem a verdadeira importância, que lhes deem as bases que eles necessitam para serem os verdadeiros homens do amanhã. Quem serão os vossos filhos no futuro? Quem vai ocupar esse lugar, se não forem bons pais? Talvez algum amigo? E que tipo de amigo? Não sabemos. De filhos para pais, se abandonarem os vossos pais, se tiverem por hábito isolarem-se nos vossos quartos, se não houver convivência, quem é que vai preencher o vazio ou o coração dos vossos pais? Quem sabe, um animal de estimação, talvez. É importante nós pensarmos nisso. É importante nós pensarmos nos nossos papéis, nos papéis que ocupamos na nossa família e desempenhá-los como deve de ser. Pois, quando não desempenhamos o nosso papel e não ocupamos o nosso lugar, alguém ou algo o ocupará. Relativamente à quarta dica, a importância aqui da gestão do tempo. Portanto, nós precisamos aqui de tempo para nós, o tempo para mim. Há coisas que eu gosto de fazer e que preciso continuar a fazer e que a família não gosta de fazer e nem por isso temos que estar juntos. É o tempo para mim, o tempo para o casal. Há momentos em que o casal precisa estar sozinho, precisa namorar e namorar-se, envolver-se em gestos de amor e desejo, para que consiga também manter acesa a chama que os unia um dia e que assenta naquela verdadeira entrega.
Depois o tempo para a família, aquele tempo em que a família necessita estar junto, a conviver, partilhar experiências, os acontecimentos do dia a dia, discutir assuntos, tomar decisões, inúmeras situações que podem acontecer. É o tempo para a família. Diria que a hora da refeição é um momento de silêncio para esse tempo de família. Em suma, há tempo para tudo, há tempo para todos, mas é importante o tempo para mim, o tempo para o casal e o tempo para a família. Por fim, e em síntese, nós falamos aqui em 4 dicas. Primeiro, a questão dos perfis comportamentais, que existem 4 perfis. No seio familiar nós temos esses 4 perfis. É preciso compreender e aceitá-los, aceitar as particularidades de cada um, porque são essas diferenças que vão fazer também com que se complementem, com que se completem uns aos outros. Depois, a importância de comunicar o amor. Foi a segunda dica que nós demos. Lares onde habitam os afetos, onde existem afetos, as pessoas são mais saudáveis emocionalmente. A terceira dica que nós falamos aqui foi a importância dos papéis, de desempenhar devidamente os seus papéis. De pai, de mãe, de esposo ou esposa, de filho. É importante. Caso contrário, alguém ou algo vai ocupar esse espaço. Esse papel que não foi devidamente preenchido ou executado. E por fim, a quarta dica, a importância da gestão do tempo. Tempo para mim, tempo para o casal, tempo para a família. Por fim, uma mensagem final a todas as famílias. Comuniquem amor, abracem-se, validem-se, vivam e expressem aquilo que sentem uns pelos outros. Expressem gratidão pela família que têm. Sejam felizes, sejam família, sejam em família.